Acharam? Amém, queridos. O tema de hoje é Pai é Pai. Hoje é dia dos pais e Deus me deu esse tema para o nosso culto dessa noite. Já preguei isso pela manhã. O tema de hoje é Pai é Pai. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler o versículo 5. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Vamos ler de novo em voz alta agora, por favor? Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te louvamos por esse momento aqui na tua casa, pedimos a revelação da tua palavra sobre o nosso coração, ministra a nossa vida segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? O tema de hoje é Pai é Pai, e eu quero começar mostrando um vídeo para vocês. Eu vou apagar a luz aqui, e vocês vão assistir um vídeo junto comigo, do professor Rossandro. Ele é espírita, mas tem um discurso muito cristão nessa parte, e eu queria que todos assistissem comigo. Uma vez, um amigo meu estava veranino de uma pessoa na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para a Disney, Rossandro, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo. E o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartão de Harry Potter? Foram no Cirque du Soleil? Foram na Disney? Viram os fogos? Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Ô, pai, normal. Você não sabe como é? Já foi? Normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que para mim? Aí um olhou para o outro. Era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas não se lembraram do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco, eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, estavam na África trabalhando, pegando diamante. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem véi, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem o queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez, pum! Até eu tive um medo.
Pois agora não tem nem Camboinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu falei, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, uhul. Finalmente, caramba. Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero, porque recebem déspotas. Crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores no Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta eu educar o meu filho de outro não ser educado. É legal. Ninguém terceiriza a educação. A educação a gente tem que dar. Pai tem que ser pai. Pai é pai. E nós temos que assumir essa responsabilidade diante dos nossos filhos. E eu quero mostrar hoje para vocês aqui, diante dessa palavra que Deus me deu, porque assim como o pai disciplina o filho a quem ama, assim também nos disciplina o Senhor. Aí você vai perguntar assim, poxa bispo, eu achei que ia vir no culto, que ia ser uma homenagem para os pais, de repente já estou sendo taxado de pai, tem que ser pai, eu vou tomar uma bronca e tal, mas esse é o problema. As pessoas acham que disciplina não é um presente de Deus. As pessoas acham que a parte da disciplina é a parte ruim, e na verdade a disciplina é a expressão do amor. Deus só mostra o amor dele conosco porque ele nos disciplina. Você só vai conseguir mostrar amor quando você disciplinar. A gente está numa sociedade que ensina assim, não, faça o seguinte, olha, o teu filho tem que te amar, você tem que ser amigo do seu filho, e aí se você não fizer o que ele quer que você faça, ele não vai te amar mais, melhor você ganhar o amor dele, olha, ganhe a confiança dele, você tem que ganhar o respeito dele. Porque só uma criança, ou um adolescente, ou um filho, ele só pode amar uma pessoa que ele respeita. Se ele não te respeita, ele não te ama. E se você quer o amor dele, primeiro você precisa ganhar o respeito dele. Preste atenção nisso que eu vou te ensinar hoje, porque essa palavra, no Dia dos Pais, não vai servir só para os pais, mas para as mães, para as filhas, para os filhos, para você que vai ser um futuro pai, uma futura mãe. Essa palavra vai ministrar você como cristão, filho de Deus. Perceba agora, porque você vai começar a enxergar algumas coisas que eu fui estudando ontem, e vendo como o Senhor, Ele é disciplinador, para poder nos ensinar algumas coisas. E como essa famosa lei da palmada, você conhece a lei da palmada, né? Você não pode dar um tapa no seu filho, porque isso você vai prejudicar a educação dele e tal, querendo mostrar que o pai não tem mais autoridade. É como disse o Rossandro, que é um espírita, como eu falei para você, se você precisa fazer a reintegração de posse afetiva. Reintegração de posse afetiva. Quem aqui, quando criança, você que são mais velhos, são da época do senhora, senhor, levanta a mão. Até hoje, né? E aquele bença pai, bença mãe, não é? Bença mãe, bença pai. Quem aqui foi daquela criação severa, fala que você foi. Aí você odeia o seu pai, né? Formou o teu caráter. Você apanhou de quê? De vara de marmelo, do que tinha na mão. Frigideira voadora.
Ai, meu Deus. Mas essa geração hoje não respeita mais os pais. Ele diz assim: filho, fala, que estou ocupado. Como disse o Rossandro, na nossa época a gente ficaria sem queixo. Acaba os dentes. Nós não somos a favor da violência e nem da agressão. Não é isso que nós estamos falando. Você entende muito bem do que eu estou falando. Nós estamos falando de agressão ou violência, de você espancar o teu filho e ser tão violento que ele fique com medo de você. Estamos falando de disciplina na dose exata e certa para que o teu filho atenda e não caia no laço do diabo. A palavra de Deus fala em Provérbios, tem 3 passagens sobre a vara. E nessas passagens diz que quando eu uso a vara para disciplinar o meu filho, eu livro ele da morte. E outra passagem fala que eu livro ele do inferno. Nós precisamos ser pais. E hoje eu reservei uma palavra bem pastoral para a igreja, porque se a igreja não ensinar o que eu vou ensinar hoje, aonde que você vai aprender? Você vai ter que fazer um curso fora, vai ter que ir para algum lugar para aprender o que a Bíblia nos ensina com exemplos de como ser pais, de como ser filhos, de como andar e conduzir nossa família. Está aqui no manual do Criador. Então a igreja é responsável também em formar cidadãos de verdade, famílias de verdade. Geralmente a gente fala que domingo é o culto da família, né? É o culto que se reúne toda a família. Pois bem, hoje Deus quer falar sobre família conosco. Amém, irmãos? E eu quero mostrar aqui para vocês alguns erros de educação bíblicos, de pais da Bíblia que falharam na sua educação. Eu separei só 98 aqui e vamos começar no primeiro. Primeiro pai, Davi. É brincadeira, não tem 98. Vamos falar sobre Davi. Davi, um pai que tratou os filhos muito mais com brandura do que com firmeza. Tratou com brandura em vez de firmeza. Veja, a casa de Davi foi uma bagunça. Davi tinha algumas mulheres, Ainoã, Abigail, quem mais? Batseba, né? Mical, mas Mical foi estéril, não teve filhos. Ele teve algumas mulheres e ele teve alguns filhos, e o primogênito se chamava Aminon, herdaria o trono do seu pai, rei Davi. Mas Aminon, que não era disciplinado pelo seu pai, conseguia enganar o pai facilmente, enganou o pai, pediu que Tamar, sua irmã, fosse dar comidinha para ele, porque ele fingiu que estava doente, o pai ordenou, e ele estuprou Tamar. Olha a bagunça já da casa de Davi. O primogênito estupra a irmã. Aí Absalão, que é irmão também, irmão de Aminon, irmão de Tamar, tomou as dores, foi lá e matou Aminon. Absalão matou Aminon. Se não bastasse, o filho de Salomão, de Davi, não seguiu os mesmos passos do pai. Adonias, filho de Davi, tentou usurpar o trono por algum tempo. Veja que casa abençoada. Que casa abençoada. E como que Davi tratava com Absalão? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 18. 2 Samuel capítulo 18. Veja só. Versículo 5. 2 Samuel 18, versículo 5. A Bíblia diz assim: deu ordem o rei Davi a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo, lê em voz alta agora: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Tratar como Absalão? Com brandura. Tem hora que não funciona a brandura, tem que ter firmeza, irmão. Minha mãe falava assim, meu pai está aqui, não deixa eu mentir. Ela diz assim: Tarles, o melhor modo de te ensinar é com a psicologia, mas se não dá na psicologia, vai ser na psicotapa. Ela falava. Se não, o melhor método é a psicologia, mas se a psicologia não dá, então vai ser na psicotapa. Tem horas que nós temos que ser firmes. Firmes não quer dizer ignorante.
Firme não quer dizer alterado. Eu posso ser firme e não alterar o tom da minha voz. A Thalita ontem, estava cutucando a Débora alguma coisa no quarto lá, que não deixava a Débora dormir. Aí a Débora gritou: pai, a Thalita não deixa eu dormir. Aí eu: Thalita, deixa a Débora dormir. E eu aqui lá no meu quarto. Aí passou um tempo, ela: pai, a Thalita está me chutando. Eu disse: Thalita, durma agora. Aí passou um tempinho: pai, a Thalita não parou. Eu disse assim: Thalita, é a última vez que eu falo com você, e se eu tiver que ir aí, você não vai gostar. O que aconteceu? Ela dormiu. E ela deixou de me amar. Você percebeu que ela nem olha mais na minha cara? Minha filha? Você vê? Ela estava aqui falando: pai, feliz dia dos pais, me deu um beijo e subiu para os pequeninos. Eu fui firme. Eu não precisei sair da cama. Não precisei dar um tapa. Eu fui firme. Davi dizia assim: trata meu filho com brandura. Ah, é? Só que não sei se você entendeu o que aconteceu, irmãos. Absalão matou o próprio irmão. Trata com brandura. Absalão expulsou Davi do trono e sentou no trono de Davi. Aí Davi: trata meu filho com brandura. Absalão queria matar o pai, Davi. Davi fala: trata meu filho com brandura. Absalão se deitou com as mulheres do pai. Trata meu filho com brandura. Falou isso para Joabe, Abissai e Itai. Esses caras é sangue no olho, meu. Esses valentes de Davi, as histórias contam que eles ganhavam a guerra assim, um matava 800, 600. Joabe acho que pensou assim: deixa comigo. E eles foram atrás de Absalão, do jovem Absalão, e a ordem do rei: tratem com brandura, por amor de mim. Só que na cavalgada, Absalão correndo, a sua cabeça ficou presa nos galhos, porque o jumento passou por baixo de uns galhos, e a sua cabeça ficou presa nos galhos e o jumento passou, e ele ficou preso, e uma pessoa viu, e foi contar para Joabe: eu vi Absalão, ele estava preso. A Joabe falou assim: por que você não matou ele? Eu te presenteava por isso, te dava até umas moedas. Ele falou: não, é longe de mim fazer isso, então deixa que eu faço. Foi lá e traspassou o coração de Absalão. Joabe, general, disse assim: deixa que eu trato, porque quando o pai não é pai, aí o mundo é pai. Minha mãe falava assim: quando a mãe e o pai não ensinam, o mundo ensina. Joabe foi lá e traspassou o coração de Absalão. E foram contar para Davi. Quando chegou: cadê meu filho Absalão? Ele fala: teu filho não está mais entre nós, foi assassinado. O que você não fez? Porque segundo a lei de Israel, quem mata o outro era olho por olho, dente por dente. Ele matou Aminon, tinha que ser morto. Aliás, Davi tinha que ser morto porque foi adúltero, e adultério também era para ser apedrejado. Mas é muita permissividade, muita brandura. Olha o que deu com Absalão. Aí foram contar para Davi. Você está em 2 Samuel 18, veja agora o versículo 33, foram contar para Davi. Então, 2 Samuel 18, 33, então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Sem querer tirar aqui o amor de um pai com o filho, porque isso quem aqui é pai sabe o que eu estou falando. O filho pode fazer o que for, a gente ama o nosso filho. E aqui, com a perda de Absalão, Davi ficou totalmente triste, mas na verdade o culpado foi ele, porque se ele tivesse, imagina, o filho fala: sai de casa que agora eu vou tomar o trono. Fala: você está pensando que está falando com quem? Sou tuas negas? Mas o que Davi fez? Davi pegou as trouxas e foi embora, e deixou. E agora ele está no trono. Joabe, vai lá, fala com ele, mas trata ele com brandura. Aí a Joabe ia chegar assim: Absalão, em nome de Jesus. Você viu pessoas que dão bronca assim? O filho está quebrando a casa: filho, não põe a mão aí, filho. O filho está destruindo, parece Tasmania. Aí você: filho,
Não faz isso, filho. Ai, você não é de Jesus fazendo isso. Dou-lhe um tapa. Não é? Quer dizer, disciplina, firmeza, muita brandura demais. Davi não ganhou o respeito nem a admiração de Absalão, mas o desprezo. Davi perdeu o seu filho ao deixá-lo sem disciplina. Muitos pais tentam ser bons pais, mas acabam perdendo a firmeza e não conseguem ser bons pais. Davi nos ensina aqui que é hora de termos firmeza e também amor. Amém? Às vezes você vai dar uma resposta para o teu filho, ele vai te achar meio duro. A princípio ele vai te achar, não, você não me ama, tal, mas depois ele vai saber que foi o melhor para ele e que ele tem segurança nas suas palavras. Pai é pai, mãe é mãe, você tem responsabilidade. Você que é filho, aceite a repreensão do seu pai, porque ele te ama. Segundo, Moisés que protegia além da conta, super proteção em vez de formação. E quando a gente protege demais nossos filhos e coloca uma redoma de vidro, eles não sabem lidar com as dificuldades do dia a dia. É tudo você que resolve. É tudo você que resolve. E tem coisas que eu vejo a Débora, e eu vejo que eu estraguei um pouco a Débora. A Thalita está tentando corrigir algumas coisas já com a Thalita. Esses dias estava tendo um churrasco na minha casa, faz uns meses, com os salmistas, né? E aí a Cíntia, ela não está aqui agora, a Lídia estava sentada assim numa mesa, a Cíntia colocou salada, bife, arroz, tal, deu o garfo na mão dela. Eu olhei e falei, como é que ela vai comer? Essa menina pegava, mordia, comeu o prato todo. E eu dizia, e como é que é a minha filha? Minha filha não corta nem nuggets, eu tenho que cortar e picar para ela. E ela fala assim, e esse verdinho aqui? Né? Quem é o pai que tem que tirar o verdinho? Porque senão ele não come, aí eu vou lá e tiro o verdinho. Aí tem que ficar tirando o verdinho do prato. Já aconteceu, né? Tira o verdinho que eu não vou comer. A gente estraga. O problema somos nós. Nós somos o problema de estragar algumas coisas. E Moisés, super protetor demais, estragou os seus filhos. Existe uma lei de Deus chamada circuncisão. Sabe o que é circuncisão? É o corte da pele sobressalente do órgão masculino. Todos os homens judeus são circuncidados. É uma espécie de operação de fimose, né? E todos os israelitas eram circuncidados, mas Moisés não circuncidou seu filho. Ele teve 2, a Bíblia não fala qual filho que ele não foi circuncidado, mas ele não circuncidou seu próprio filho, e deixou o filho sem aliança com Deus. Por que é que Moisés não circuncidou o próprio filho? Talvez para protegê-lo da dor, porque dói. Aí você não quer, não, meu filho não precisa tomar essa vacina, não precisa fazer isso, tá? Só que vai doer muito mais lá na frente. Sabe o que aconteceu? Moisés, querendo proteger tanto o filho, Deus se irou com Moisés, e Deus foi para matá-lo. Deus foi para matar Moisés. Zípora, que era a esposa de Moisés, tomou a frente e fez o seguinte, abra comigo em Êxodo 4, Êxodo capítulo 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 4, versículo 24. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus encontrou Moisés ali e quis matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda, afiada, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Veja, Moisés, talvez para proteger seu filho, não circuncida o seu filho. Deus vai matá-lo ali. Deus foi para matar Moisés. Zípora
de alguma forma sobrenatural, ela entendeu que isso ia acontecer, ela foi, cortou o prepúcio do menino e jogou aos pés de Moisés. O Senhor o deixou. Ela gritou: você é um esposo sanguinário por causa da circuncisão, porque você quis proteger nosso filho, mas ia ser pior ele perder o pai. A gente quer tratar, a gente quer que a dor menor não aconteça no nosso filho, e ele vai viver uma dor maior ainda. A gente não quer ensinar agora. Esses dias eu estou falando para você que eu estou ensinando a Débora a cortar, fazer as coisas, ela está cortando o pão, né? Eu falei assim: filha, é assim que se corta o pão. Toda vez eu ensino, né? Eu disse assim para ela assim: filha, o dia que você cortar a mão, não se importa, tá? A gente vai lá e lava. Ela disse: ai pai, será que eu vou cortar a mão? Eu falei: olha, todo mundo já cortou a mão no pão, e é capaz de você cortar também. Mas como é que eu corto, pai? É assim, ó, faz assim, ó. E eu dou na mão dela, e a faca passa do lado. Dá vontade de falar assim: ó, deixa que eu corto. Mas se eu deixar ela que eu corto, sabe o que vai acontecer? Se ela for para a casa de vocês, e você jogar um pão na mão dela, fala: toma café. E ela fala assim: não vou tomar. Por quê? Porque ela não sabe cortar um pão. Não é? E aí eu não deixo ela cortar o pão, por quê? Porque vai cortar a mão. Só que eu não ensino minha filha. A gente quer proteger das menores coisas. E olha, pai super protetor, mãe super protetora, vai, em vez de formar, vai deformar e causar dependência. Seu filho vai casar, sua filha vai casar. Ai mãe, como é que lava essa alface? Ela não vai saber. Entendeu? Você quer proteger, não que nós não tenhamos que proteger nossos filhos, isso é bíblico. Agora, há excesso de proteção demais. Quando for enfrentar alguma coisa, vai lá e aluga uma casa. Você vai casar, vai lá alugar essa casa. Ai, cadê meu pai para fazer isso para mim? Porque é ele que resolve essas coisas. Ah, é ele que liga para mim. Veio cobrar. Ah, é com meu pai. Aí o marido casa, o camarada casa. Aí queimou a resistência do chuveiro. Ele fala: vou chamar meu pai para tirar, para trocar. Como é que é, irmão? É a resistência do chuveiro. Ah, porque eu não sei. Vai no YouTube. Vai trocar essa resistência, seu mole. Aí eles o que? A tomada. A tomada não está funcionando. Aí a esposa tem que ligar o ferro lá na cozinha, porque a tomada da sala, do quarto não funciona. Aí fala: uma hora eu arrumo quem? Quando eu chamar alguém da igreja para vir aqui arrumar minha tomada, porque eu não sei pegar uma Philips e enfiar ali no buraco. Desculpa. Não é? Sabe, irmãos, eu com 21 anos eu casei, com 21 era pastor, dirigente da igreja, com 24 já tinha minha empresa montada com meu carro zero. Você vai dizer assim: que precoce, você nasceu em berço de ouro e tal. Eu até nasci bem, mas eu saí, morando da igreja, eu tinha um porta-guardanapo que eu ganhei num chá de mulheres. Era o que nós tínhamos, né, amor? E fomos construindo nossa casa, e tudo com trabalho e tal. Mas, nossa, quanta maturidade. Mas meu pai e minha mãe trabalhavam, viajavam, e me deixavam com meu irmão de 5 anos em casa para cuidar dele. Eu tinha que ter responsabilidade com 17, 18 anos. Tinha que levar ele para a escola, dar comida para ele, ver se ele está doente, e limpar a casa, e lavar a roupa. Eu não sabia cozinhar. Aí minha mãe falava: hoje eu estou desaprendendo, né? Aí minha mãe falava assim: ó, como é que faz arroz, mãe? Eu não sei. Calma, você vai saber. Ela pegou um caderno e escreveu assim: ó, arroz. Forrar a panela com óleo, fritar o alho. Eu sempre ajudo ela, eu compro e ela faz, né? Tá? E aí frito, ela falava assim: ó, aí você pega a caneca. Não ajudo mais, viu? Depois dessa, ela falava assim: põe água até a bolinha tal, ferva a água, frite o arroz, joga um dedinho acima do arroz, tampa um pouquinho, depois abaixa o fogo, tampa tudo, espera um minutinho, espera secar, dá uma olhadinha tal.
Veja, como é que eu aprendi? Queimando arroz. Esqueci, aí como é que é? Quanto? É 2 copos, ligando para ela, é 2 copos, é 3, faz 2, faz 3, não sei o quê. Aí a esposa casa. Aí o marido fala assim: ai amor, faz um estrogonofe. Ela, o quê? Como é que é esse negócio? Eu não sei fazer, porque minha mãe nunca deixou fazer. A gente protege muito, irmão, protege demais. Veja, Moisés, antes de Moisés eram os patriarcas, certo? Abraão deixou como sucessor Isaac. Isaac deixou como sucessor Jacó, seus filhos. Jacó deixou como sucessor seus 12 filhos. A herança nos filhos. Depois de Moisés vieram os reis. Então, Davi deixou o seu filho Salomão. Salomão deixou o seu filho Roboão. E assim por diante. Agora em Moisés, quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Cadê o filho dele? Ele não formou o filho dele para ser sucessor dele. Quando ia para a guerra, ele protegia o filho e a esposa, e levava Josué para a guerra. Aí você conhece a história de Josué, te cantou agora há pouco, música de Josué, vem com Josué lutar em Jericó. Mas você não, fala aí para mim um feito de um filho de Moisés. Você conhece algum? De cor, assim, de cabeça? Por quê? Porque quando a gente protege demais, a gente não forma, a gente deforma, causa dependência do pai. E nós precisamos ser bons pais, irmãos. O bom pai forma o filho. A superproteção, a proteção é bíblica, a superproteção causa dependência. E o dia que você vier a faltar, o seu filho não vai saber lidar com a vida. Com as mínimas coisas ele não vai saber lidar. E a culpa vai ser nossa, de não ensinar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceiro pai que eu achei na Bíblia, muito interessante essa história, Eli. Qual é o nome dos filhos de Eli? Hófni e Finéias. Hófni e Finéias. Esses meninos eram filhos do sacerdote e automaticamente herdeiros da vida eclesiástica, vamos dizer assim, do trabalho na igreja, do sacerdócio. E esses filhos eram complicados. O primeiro pecado deles é que na hora de ofertar, irmãos, tinha uma lei assim, a pessoa ia ofertar, e assim que ela ofertasse a Deus, queimando a sua oferta e a carne ao Senhor, ela separava alguma coisa para o sacerdote, e falava, olha, esse churrasquinho aqui, ou até carne crua, quando ele gostaria, pega essa carne aqui, isso é para vocês, para suprimento de vocês, sacerdotes da igreja. Só que Hófni e Finéias chegava antes, metia o garfo dentro do caldeirão, e dizia assim, não, essa aqui é a nossa parte. E quando alguém falava assim, mas espera eu oferecer a Deus primeiro, depois você pega, eu vou dar para você, mas deixa eu oferecer a Deus primeiro. Ele falava, não, tem que ser primeiro para mim, eu quero essa parte, senão eu não vou oferecer junto com você. E Deus se irou com isso, porque eles desprezavam a oferta ao Senhor. Se não bastasse, eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta da igreja. Olha que filhos abençoados. E Deus se irou com isso. Aí Eli foi repreender, e Eli repreendeu uma vez os seus filhos, uma vez só, Eli repreendeu os seus filhos. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, veja só. Eli era um homem que dava permissividade em vez de limites, permissividade em vez de limite. Irmãos, todo ser humano nasceu com limite, naturalmente. Por exemplo, nós temos o medo. O medo é um sentimento limitador que faz eu não fazer loucuras. Ele me protege. A criança, o jovem que está em fase de formação, ele não tem muita noção de medo, ele não tem noção de perigo. E para isso os pais têm que colocar esse limite. Já que o medo não coloca o limite em você, o pai tem que colocar. Já que você não tem temor, filho, eu tenho temor por você, porque você ainda é jovem e você não vai fazer isso. Aí como é que Eli repreende seus filhos? Filhos,
Vocês estão se deitando com as mulheres na porta do templo, que servem na porta do templo. Não faça isso. Olha, menino, Jesus não gosta. Era assim, olha só, 1 Samuel 2, 22. 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Repreender e permitir que o filho continue no erro não é repreender. Ai, filho, não faz isso, tal. Esses dias uma pessoa diz assim: ai, bispo, meu filho está mal, tal, ele está fumando, está se drogando, ele está bebendo, tal. Aí eu disse assim: nossa, mas ele não está desempregado? Está desempregado. Como é que ele compra o cigarro? Ah, eu tenho que comprar para ele, né, bispo? Eu tenho que comprar, assim, ele fica nervoso, né? Ele fica nervoso, eu tenho que acabar comprando para ele o cigarro. Então você financia ainda, você dá ainda, né? Você dá. Alguns pais que eu conheço, como o Rossandro falou, fariam assim: ó, põe isso na boca e eu arrebento os seus dentes. Você não vai, aqui na minha casa você não vai entrar com essa porcaria aqui não. Mas não, para você não ficar nervoso, olha, que é isso que eu ouço a teu respeito? Deus se irou com isso, Deus se desagradou com isso. Deus tinha feito uma promessa para Eli, que Eli e a casa dele serviriam a Deus perpetuamente, mas Deus se entristeceu disso. E olha o capítulo 2, versículo 29 agora, versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Deus está falando com Eli aqui. Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Quer dizer, por que você honra mais teu filho do que a mim? Vocês estão engordando das ofertas, vocês estão roubando do templo. Deus está irado aqui. Aí Deus fala assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Versículo 34 agora, veja o que aconteceu. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Veja, a gente não ensina os nossos filhos a servirem a Deus, e Deus se ira com eles. Eu não quero orar, eu quero servir a outro Deus. Na minha casa não, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho fala palavrão, tal. Na minha casa, as minhas filhas não vão falar palavrão, porque eu não permito que isso aconteça na minha casa, porque a minha casa é uma casa de cristãos. Eu sirvo a Deus. Nós temos temor. Eu quero livrar minhas filhas da morte, da ira de Deus. Quando o pai não é pai, pai é pai. Aí ele, olha, e dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. Nós precisamos aprender a ensinar nossos filhos a se proteger, inclusive da ira de Deus, porque Deus, não é que Deus não se ira, Ele é tardio em irar-se, é diferente. Uma hora, Deus é justo e Deus é Pai, e se você não disciplina teu filho, Deus disciplinará. Veja o que aconteceu, ele perdeu os dois filhos e morreu no mesmo dia. Por quê? Porque tratou os filhos com permissividade em vez de limite. Meia-noite no máximo, eu quero você aqui na minha casa, de volta, eu tranco a porta, você vai dormir na rua.
Aí é que eu cheguei 4 da manhã, aí eu cheguei meio doido, cheguei meio bêbado, aí eu falo, olha esse meu filho, que lindo. Você vai perder seu filho. Você vai perder seu filho com o tamanho da permissividade que você dá para ele. Você vai perder. Outro exemplo, quarto, dos 98 que eu separei. Abraão, um mau exemplo. Abraão era casado com quem? Com quem, irmão? Sara. Sara era formosa. Quando Abraão chegou perto dos egípcios, Abraão falou que Sara era o que dele? Irmã. Não era toda mentira, porque era meia irmã, mas era uma espécie de prima, né? Era mentira, porque meia verdade é mentira, né? Isso foi em Gênesis 12. Em Gênesis 20, ele vai se encontrar com Abimeleque, e vem da mesma coisa que Abraão fala que Sara é irmã. 2 vezes Abraão faz isso, em Gênesis 12 e em Gênesis 20, ele faz isso. Seu filho Isaac nasce. Isaac casa com quem? Rebeca. Rebeca era formosa. Quando Isaac foi encontrar Abimeleque, e lembrando aqui para vocês que Abimeleque não é nome próprio, Abimeleque é um título. Por exemplo, o rei do Egito é chamado de Faraó. Qualquer rei do Egito vai ser Faraó. Qualquer imperador de Roma vai ser chamado de César. Qualquer imperador, né? Então, qualquer rei daquela cidade de Gerar, daquele lugar que ele estava, era chamado de Abimeleque. Tá? Abimeleque não é nome próprio, é um título. Então, agora Isaac está diante de um outro Abimeleque, e sua esposa é formosa. O que ele fala que Rebeca é dele? Irmã. Por quê? Porque ele aprendeu com o pai. Isaac viu o pai servindo a Deus. Preste atenção nisso, irmãos, é muito sério o que eu vou falar agora. Isaac viu Abraão servindo a Deus. Isaac foi à oferta, escutou a voz do Senhor, disse: não mata seu filho. Viu o cordeiro preso pelos chifres, viu que o pai tinha promessas. Isaac viu o pai servindo a Deus, mas Isaac também viu o pai dentro de casa. Preste atenção nisso. Você vai falar assim: ah, mas eu crio meu filho na igreja, meu filho cresceu na igreja, ele me vê servindo a Deus. Ele te vê servindo a Deus na igreja, e ele te vê em casa. Ele conhece você lá na sua casa, o que você faz, o que você fez no verão passado. Ele sabe. E Isaac sabia que Abraão tinha mentido. Isaac replicou o mesmo erro do pai. Essa é a maior maldição hereditária. Porque o pessoal fala de maldição hereditária como se fosse uma coisa mística, né? O demônio familiar saiu de Abraão e entrou em Isaac, e agora Isaac cometeu. Não existe maldição hereditária dessa forma. A maldição hereditária que existe é o filho replicar o erro do pai e a iniquidade do pai, a mesma falha do pai. Cuidado, porque os nossos filhos estão vendo o que a gente está fazendo, estão falando como a gente está falando. Próximo, Isaac e Jacó. Preferência em vez de imparcialidade e igualdade. Vem comigo, você conhece a história. Isaac era casado com quem? Fala, irmão, Rebeca. E eles tiveram filhos. Quais os nomes dos filhos de Isaac e Rebeca? Ou você precisa ler a Bíblia, ou você precisa falar mais alto. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Esaú e Jacó, certo? Eu vou ler, não precisa abrir. Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Na mesma casa, Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E quando nasce os 12 filhos de Jacó, Jacó teve 12. Quem que Jacó amava mais? José. Gênesis 37 diz assim: ora, Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas.
Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O que aconteceu naquela casa? Aconteceu uma competição. Os filhos, quando vê que não há igualdade de tratamento, mas há parcialidade, há preferências, eles querem chamar a atenção. Eles querem chamar a atenção, e para chamar a atenção, eles fazem de tudo para chamar a sua atenção e mostrar que ele tem que ser o queridinho. E aí vai produzir o que na sua casa? Vai produzir o que na sua vida? Veja que não tratar os filhos com igualdade e tratar com preferência, como queridinho, esse é meu queridinho, esse é mais não sei o que, vai gerar conflitos no seu lar, vai gerar conflitos, e só um coração restaurador e perdoador consegue restaurar a família, porque Jacó, com muito esforço, se reconciliou com Esaú, porque Esaú perdoou. José e seus irmãos só se reconciliaram porque José os perdoaram, porque eles quase mataram o irmão, lançaram num poço, venderam ele como escravo, aí ele perdoou. Mas tem pessoas que não conseguem perdoar. Aí você vê que tem irmão que não fala com o irmão. Eu não falo com o irmão, tá? Por quê? Porque... né? E aí a mãe e o pai só fica com um, outro, meu filho nem vem me ver, no outro, meu filho não quer nem saber de mim e tal. Aí esse aqui não, esse aqui e o outro lá também é filho. E deve ser tratado com igualdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sexto e último, para encerrar o culto de hoje. Uma irmã falou hoje de manhã assim para mim: bispo, se você pregasse o dia inteiro essa palavra, eu ficaria o dia inteiro ouvindo essa palavra e me alimentando dessa palavra. Sexto, o pai do filho pródigo. Pai do filho pródigo. Provisão em vez de profissionalização. Eu preguei isso domingo passado sobre o filho pródigo, sem querer tirar o brilho do texto, né? Porque no contexto do filho pródigo, o pai é Deus e o filho somos nós, que somos pecadores, nos afastamos de Deus, e ele vem nos acolher com braços abertos. Não é isso que a gente falou domingo passado? Só que se você aplicar como a vida familiar, veja o que fez aquele pai. Aquele pai deu dinheiro para o filho, e o filho não deu valor para o dinheiro e não sabia administrar o dinheiro. Rapidamente o filho perdeu tudo que tinha num país distante. Aí você quer dar um carro para o seu filho, você quer dar um apartamento, você quer dar dinheiro para ele, mas você deu o peixe e não deu a vara. E quando é dado, você sabe, irmãos, que quando é de graça, as pessoas não dão valor. É ou não é verdade? Tudo que é de graça, as pessoas que não ralaram para conquistar aquilo, a pessoa não dá muito valor para aquilo. A Bíblia fala também que a alma farta pisa o favo de mel. Minha filha tem 18 Barbies, 5 Baby Alives, 2 bebê reborn, né? Aí o que ela quer? Você chega, eu levo ela na Re-Rap, aí ela vê um monte de Barbie assim e tal, falo: filha, eu vejo uma bem baratinha, coisa de pai, né? Você olha essa aqui que bonita, ela fala: não quero. Você não quer essa Barbie? Não quero. Pega uma criança da favela e leva na Re-Rap, fala: você quer essa Barbie? O que ela vai falar? Eu quero. Aí ela estava num shopping lá em Rio Claro, ela entrou numa loja especializada em bebê reborn, tudo mil e poucos reais. Pai, eu quero esse, porque esse aqui tem o olho fechado, esse aqui tem o olho aberto. Você vai trabalhar para comprar. Você já tem 2. Por que você quer mais uma? Você é um pai muito duro. Eu sou duro mesmo, estou sem dinheiro. Brincadeira, irmãos. Mas na verdade, elas não dão valor. Minha mãe falava que tinha um boneco. E eu vivo, e ela vive, ela faleceu em 2003, quando ela tinha 47 anos de câncer, minha mãe. E ela tinha um boneco. E um boneco, ela dizia: eu tive esse único boneco na minha vida, e estava lá, guardadinho. Eu cresci vendo aquele boneco, parecia o Jason, aquele Jack lá, né? Mas era um... É Jack que fala, né? Não sei o nome. É Chuck. Jack com Jason, Chuck. Chuck. O Chuck.
E aí era o Chuck, meu, aquele moleque era o Chuck, cara. Você não conseguia dormir no mesmo quarto que ele, você não conseguia. Mas ela cuidava do boneco, cuidava. Agora você pega, quem tem 18 Barbie, esses dias a pastora foi lá fazer a doação dos brinquedos, né? Vamos sentar aqui e vamos ver o que a gente vai doar, o que vocês não brincam mais. Esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Olhando umas Barbie que ela não quer. Essa aqui também não, essa aqui não é original. Como é que é? Não, essa aqui não é original. Que isso? A alma farta, pisa o favo de mel, não dá valor. O filho pródigo saiu com uma grana no bolso, gastou tudo. Por quê? Porque o pai não o profissionalizou. O pai deu provisão para ele, mas não ensinou como ele ganhar aquela provisão. Aí deu o dinheiro, meu filho, eu quero dar um apartamento. Eu quero dar para minhas filhas um apartamento, um carro, para 18 anos, todo mundo quer dar, eu quero dar também. Tá, mas eu preciso ensinar também ela a dar valor para essas coisas. Porque os adolescentes vão ser igual o Sandro falou, foi para a Disney com $5 mil, falou, pai, que ingrato, depois de uma viagem tão cansativa como essa. Tá de brincadeira comigo, rapaz. Tá de brincadeira, né? Às vezes, olha, as crianças precisam de pequeno você tem que endireitar a raminha, assim, para ela poder crescer direitinho, sabe? Porque se você deixar ela nascer torta ou torto, aí para endireitar é muito mais complicado, aí a vida vai ter que torcer ela para ela endireitar. Essa palavra é uma palavra graciosa de Deus para nós. Talvez você, eu não sou pai, então já vai aprendendo a ser pai. E se você é filho, receba essa palavra, porque o teu pai te disciplinou, porque ele te ama. E a igreja que disciplina é a igreja que demonstra amor. A igreja é muito branda, não, tudo pode qualquer coisa, você pode, na igreja pode ter relação antes do casamento? Pode divorciar? Pode ser homossexual? Pode, é muita permissividade, e aí não é a expressão do amor. O amor é expressado quando você expressa disciplina, temor de Deus, e nós precisamos fazer isso. E nessa noite eu quis trazer para você essa palavra pastoral, para pastorear o rebanho, e que nós tenhamos famílias saudáveis, irmãos. Nós queremos ter uma igreja com famílias que crescem saudáveis, crianças que crescem com caráter, crianças que crescem aprendendo o temor do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Feche os olhos. Nós vamos pedir a Deus agora sabedoria. Em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Senhor e clamar a Ele por sabedoria. Meu Pai, como é difícil criar nossos filhos. Eu sei, porque eu tenho 2, e vejo que às vezes, mesmo buscando de Deus, a gente erra e peca em tantas coisas. Talvez você tenha pecado contra os seus filhos, não tratando eles com disciplina. Repetindo, não é com violência, não é com agressão, disse disciplina, dose certa e exata para que o teu filho não perca o caminho e se desvie. E é tua responsabilidade, é minha responsabilidade. Nós somos responsáveis e seremos cobrados por isso. Pai, nos dá sabedoria. Derrama sobre a tua igreja nessa noite sabedoria para lidar com essa situação, Senhor. Nos ensina a criar nossos filhos. Um dia Salomão pediu sabedoria para cuidar do teu povo, e o Senhor deu para ele. Tiago fala que se nós pedirmos sabedoria, que o Senhor nos dá. Então nós pedimos, dá-nos sabedoria e força para governar nossa casa, força para governar nossa família, para que nós não percamos nossos filhos para o mundo, para as más companhias, para o pecado, para o inferno. Nos ajuda a cuidar da próxima geração.
Nos ajuda, Pai. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Quando o Senhor voltará, nós não sabemos, mas nos ajuda a cuidar dos nossos filhos para a próxima geração, Senhor. Dá-nos sabedoria. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Escute o que eu vou te falar. Talvez o teu filho está perdido, como aquele filho pródigo. Escute o que eu vou te falar. Ainda tem jeito. Ainda há esperança. Tem jeito para o seu filho. Tem jeito. Talvez você diz assim: eu perdi. Tem jeito, meu irmão. Lázaro estava morto há 4 dias. Já cheirava mal, Deus o ressuscitou. Paulo era um assassino. Deus mudou o coração dele e se transformou num apóstolo. Talvez você fale assim: meu filho está perdido. Meu filho está usando drogas no mundo, com prostituição. Escute o que eu vou te falar. Deus vai usar a tua boca. Seja firme. Faça reintegração de posse afetiva. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Senhor, nos ensina. Nos ensina. E se for preciso, mexe com nossa estrutura, porque nós não queremos que nossos filhos se percam. Pai, como uma vacina que dói, mas a doença dói muito mais, Senhor. Essa palavra é uma vacina que dói quando nós não criamos nossos filhos como deveríamos ter criados. Dói, mas cura. Melhor do que a doença, Senhor. Melhor do que a doença. Obrigado por essa palavra. Obrigado. Vem nos enchendo de sabedoria.